Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver mais uma questão da FCC, agora feita em 2016. E essa questão, que tá aqui na descrição desse vídeo, também tá no blog do Matemadicas. Aí não deixe de se inscrever aqui no canal Matemadicas para que você não perca mais nenhuma postagem e consiga estudar para os seus concursos aí, que tem bastante coisa para vir aí de concurso, viu? Esse ano de 2016 não teve tanto, mas é sempre assim, ó. Começa devagar de concurso, daqui a pouco vem um monte. Vai devagar e um monte, tipo montanha-russa. E se você continuar na regularidade dos seus estudos, eu tenho certeza da sua aprovação, certo? Eu vou pausar a questão na tela, você tenta resolver, pega uma folha aí, um lápis e tenta resolver antes, depois você vê a resolução aqui, ok? Tá resolvendo essa questão? Usa aí a hashtag Matemadicas que tá aparecendo aí na tela pra você. E aí foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é bem tranquila e de regra de 3. E, para ser mais específico, a regra de 3 simples. Eu vou explicar a regra de 3 simples para vocês, mas vocês vão ver que tanto a simples como a composta é o mesmo raciocínio, ok? Então vai lá. Com 15 máquinas de asfaltar ruas, a prefeitura de uma cidade pode terminar a obra que pretende fazer em exatos 42 dias de trabalho. Então vamos separar esses dados aí, que é bem típico de regra de 3, em colunas. Então vai ser colunas de máquinas e colunas de dias. Então aqui, ó. E ele disse que ele tem 15 máquinas e ele vai asfaltar em 42 dias. Continuando, o prefeito pretende diminuir esse prazo e está disposto a trazer mais máquinas além das 15 disponíveis, ou seja, esse número aqui ele quer aumentar para executar essa obra em 35 dias. Então, ele quer que diminua de 42 para 35. E ele quer saber o número de máquinas que o prefeito precisará acrescentar para conseguir o seu intento é igual a... Então, o nosso X está aqui. O nosso X, a nossa incógnita, está na coluna de máquinas. Agora você vai pensar o seguinte, você vai separar a coluna de máquinas e vai comparar com a outra coluna de dias. Porque máquinas e dias a gente tem que saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional às setas, que eu vou colocar aqui daqui a pouco, elas são para o mesmo sentido, tanto para cima quanto para baixo. E inversamente proporcional, elas são com sentidos opostos, ok? Se você tem dúvida em regra de 3, ou então diretamente proporcional, inversamente proporcional, clica nessa letra aí que tem exatamente essa aula de regra de 3 com um pouco mais de detalhe. Então vamos pensar, sem olhar os números. Sem olhar o número, a gente vai pensar aqui, ó, comparando a referência com essa coluna de dias, que é só uma coluna. Temos duas colunas, então a regra de 3 simples. Se tivesse 3, 4, 5 colunas, seria uma regra de 3 composta. Então vai lá. A ideia que você tem que ter é a seguinte, quanto mais máquinas eu tiver, esquece o número aí, esquece o número, não pensa no número, não pensa. Quanto mais máquinas eu tiver, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando o número de máquinas. Eu vou precisar de menos ou mais dias. Então assim, quanto mais máquinas eu tiver, eu vou levar mais ou menos tempo para o quê? Asfaltar. Menos tempo. Então quanto mais máquinas eu tiver, menos dias eu vou precisar de trabalho. E as grandezas, como as setas estão ao contrário, elas são inversamente proporcionais. Fazendo isso já é metade do seu problema. Agora, você copia essa fração que vai ficar 15 sobre x e iguala com a outra fração, que é essa daqui. Porém, como as setas estão ao contrário, você vai copiar ao contrário. Como assim? O 42 está em cima, vai para baixo, o 35 está embaixo, vai para cima. Agora é só resolver isso daqui. Como que a gente resolve? A gente pode multiplicar em cruz, mas vamos ver se a gente consegue fazer simplificações, ou seja, diminuir essa fração. Dá para dividir aqui esses dois caras por quanto aqui? Dá para dividir por 7. 35 dividido por 7 é 5. 42 dividido por 7 é 6. Então, quando a gente faz isso, a gente diminui essa fração, fica mais fácil a conta depois. Vai ficar 15 sobre x igual a 5 sobre 6. Agora, ficou mais fácil a conta porque a gente fez uma simplificação, diminuiu. Se você tem dúvida em simplificação, em operações com frações, clica nessa letra aí que também tem uma aula. Ou melhor, tem um curso de matemática desde a base até... eu vou sempre atualizando esses conteúdos, ok? E agora, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que multiplicar em cruz. Vai ficar 15 vezes 6
ou 6 vezes 15, x vezes 5, ou 5 vezes x. Então, vamos fazer isso daí. 5 vezes x é 5x, igual a 15 vezes 6, ou 6 vezes 15. Agora, o que você pode fazer? Você pode multiplicar esses caras aqui e fazer uma divisão aí. Então, vamos fazer 5 vezes x igual a 6 vezes 15 é 90. X igual a... Esse 5 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 90 dividido por 5. E o nosso x vai ficar... Quanto que é 90 dividido por 5? É 18. Então, esse 18 é o que a gente encontrou, o número de máquinas. E agora, vamos ver a pergunta. O número de máquinas que o prefeito precisará acrescentar para conseguir o seu intento é igual a... Então, a gente tinha 15, foi para 18. Quanto que aumentou? 3, né? 18 menos 15 igual a 3. E 3 está na alternativa D de dado. Ok? Então, para essa questão, ela é bem tranquila. Você só precisaria saber que as grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta e assim por diante. Fazendo essas contas aí, essas comparações e tudo, a gente chega aqui no 18, depois de fazer contas e todas, 18. Quanto que é a diferença de 18 para 15? 3 é o que ele quer na alternativa D, certo? Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo. Se não, se você, voltando o vídeo, ainda ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários, ok? Dá aquele joinha que ajuda bastante o canal. Você não perde mais nenhuma aula se você se inscrever aqui no canal agora. Aproveita aí, se inscreve, dá aquele joinha, compartilha para os amigos e vão aprender a matemática e o raciocínio lógico de uma forma muito mais tranquila, ok? Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau!